diz assim: misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Repetindo a leitura: misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Vamos orar, irmãos? Senhor, obrigado pela leitura da Tua Palavra, esse versículo, Pai, pequeno, mas cheio de bênção, ou de bênçãos para as nossas vidas. Quero pedir ao Senhor a Tua direção para este momento de meditação da Tua Palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, edifique as nossas vidas e nos anime e nos motive, ó Deus, a caminharmos a cada dia mais parecidos com o Senhor. Nós pedimos a ação do Teu Santo Espírito neste momento, em usar a Tua Palavra e aplicá-la aos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos? Semana passada, no domingo mesmo, eu estive compartilhando com os irmãos em Judas também. Talvez você que esteve no domingo passado lembre da mensagem, e nós meditamos no versículo 1, aonde Judas, ele escreve dizendo que era servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. No domingo passado a gente viu a posição que nós, como servos do Senhor, temos, e o versículo diz que nós somos chamados, santificados e conservados ou guardados por Deus. E eu estava nessa semana, irmãos, meditando na Bíblia e estudando para poder pregar essa noite, e eu não consegui sair desse texto aqui, e Deus me levou a pensar ainda em Judas, na sequência desse versículo 1. E a sequência do versículo 1, nós lemos, que é: misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Enquanto no versículo 1, Judas ele fala da posição ou da identidade dos filhos de Deus, no versículo 2, ele fala das bênçãos daqueles que um dia entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo. E ele cita aqui algumas bênçãos específicas. Essa saudação aqui de Judas era comum entre os judeus, mas quando os judeus eles citavam essa bênção, era comum usarem as duas palavras primeiras, misericórdia e paz. Depois, o amor, essa bênção, que nós vemos na pessoa de Cristo, entregando sua vida voluntariamente na cruz do Calvário para nos salvar. Esse amor que toma conta do cristianismo, é evidência na vida daqueles que são servos de Deus, passou depois a fazer parte dessa saudação. Então houve uma transformação dessa saudação que era comum para os judeus, mas só que agora com uma outra bênção acrescentada: misericórdia e paz e amor. Por que Judas acrescentou amor nessa saudação que era tão conhecida para os judeus? Porque, como eu já disse aqui, amor é uma evidência, é uma marca do cristianismo, é uma marca, é um atributo de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Então nós temos aqui uma tríplice bênção para a vida da igreja, que é misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. E de acordo com Paulo, irmãos, no versículo que a gente leu na introdução do culto, Efésios 1, de 1 a 3, ele diz que as bênçãos que nós temos, elas estão em Cristo Jesus. E as bênçãos que nós temos, elas estão em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Isso indica, irmãos, que as bênçãos que nós recebemos, elas são bênçãos espirituais, bênçãos de Deus, e não somente bênçãos físicas.
A verdadeira bênção de Deus para as nossas vidas são aquelas que se acham em Cristo nas regiões celestiais. Cristo morreu para tornar homens ricos. Amém, irmãos? Mas ricos espiritualmente. Cristo morreu para nos tornar ricos das suas bênçãos espirituais. E bênçãos essas, irmãos, que todos nós iremos encontrar somente na pessoa de Jesus. Você não vai encontrar bênção verdadeira na igreja, embora a igreja seja o povo de Deus, mas a igreja em si, ela não é condutora das bênçãos celestiais. Bênção só achamos em Cristo Jesus. Você não vai achar bênção na pessoa do pastor, dos pastores da igreja. Você não vai achar a bênção verdadeira na vida de outras pessoas. Você vai encontrar bênção na pessoa de Jesus Cristo. E nossa responsabilidade, diante das bênçãos que Ele tem nos dado, é pelo menos, queridos irmãos, cooperarmos com uma vida de purificação e uma vida de santificação a Ele. E as Escrituras, elas nos falam que temos uma herança, e essa herança está reservada e guardada para nós. Essa herança está lá na frente, um dia, quando nós partirmos desse mundo e estivermos com o Senhor, onde de uma vez por todas nós usufruiremos das bênçãos espirituais que estão guardadas para nós lá no céu. Nós já partilhamos das mesmas aqui, mas a bênção final é a herança do Senhor que está reservada para cada um de nós. Nós somos ricos, irmãos, das bênçãos do Senhor. Nós somos ricos da posição que nós temos no céu. Estamos guardados por Deus nessa posição em Cristo. E é por isso que Judas começa o seu parágrafo aqui, o texto, dizendo que nós somos chamados, santificados, mas tem uma palavrinha interessante aqui, que é em Deus, em Cristo. Essa ideia de em Deus, em Jesus Cristo, é uma posição. Ao mesmo tempo que Deus é um instrumento que nos abençoa, Ele é o local onde nós estamos depositados. Então, em Cristo, nós temos bênçãos reservadas para nós. E existe a bênção final, que é a bênção da herança celestial. Queridos irmãos, quando eu penso nisso, nesse tanto de bênção que nós temos, não há como não ser motivado para continuar servindo ao Senhor. Quanto mais eu leio sobre essas bênçãos, eu me motivo mais a continuar a ser fiel na minha jornada com Cristo aqui nessa terra. Então, irmãos, como que nós podemos resumir esse parágrafo aqui? Qual que é a ideia desse texto? É que Deus abençoa o cristão com bênçãos específicas. E o texto que nós lemos aqui, existem 3 bênçãos específicas que Deus distribui para cada um de nós. E a primeira delas é misericórdia. Você já parou para olhar um pouquinho para essa palavra? Judas diz: misericórdia vos sejam multiplicados. Depois ele vai falar que a paz também e o amor igualmente. Mas agora, misericórdia, irmãos, aqui está junto de uma tríplice bênção, né? Judas abre falando das 3 bênçãos, mas usando em primeiro lugar a palavra misericórdia. Por que misericórdia, que significa um favor imerecido, algo que Deus distribui para nós, que nós não merecemos, que caminha paralelamente com a graça? Mas a ideia de misericórdia, irmãos, é que Deus não nos desampara nos momentos que mais nós precisamos dele. A misericórdia, ela aplaca o juízo de Deus contra as nossas vidas. Quando nós dizemos que Deus foi misericordioso conosco, a ideia é que Deus está protegendo as nossas vidas de juízo, de sermos disciplinados por Ele. E aí nós dizemos: misericórdia, Senhor, das nossas vidas.
E o desejo de Judas é que os cristãos fossem abençoados, irmãos. Que os cristãos fossem o alvo da misericórdia divina, que numa certa ocasião, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse que somos fruto, somos alvos da misericórdia do Senhor. Então, irmãos, quando Deus em Cristo distribui para nós a bênção da sua misericórdia, Ele está aplacando juízos que poderiam vir contra as nossas vidas. Deus não permite que nós sejamos disciplinados como deveríamos ser muitas vezes por causa da sua misericórdia. E essa misericórdia que Judas aqui fala, demonstra a suficiência de quem dá e a necessidade de quem a recebe. Portanto, a misericórdia, ela é vinda de Deus para as nossas vidas por meio de Cristo, que é suficiente para nos abençoar com ela. Nós só precisamos de Cristo, irmãos, nas nossas vidas. E nós somos necessitados dessa misericórdia todos os momentos. Hebreus 4, versículos 14 e 16, diz assim, esse texto. Hebreus 4, 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote, olha agora o que diz o texto, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Quem é que se compadece de nós, irmãos? Por sua misericórdia, é Jesus Cristo. Porém, que como nós, em tudo, foi tentado, mas sem pecado. E é por isso, irmãos, pela misericórdia de Cristo, nós podemos nos aproximar diante do trono da graça de Deus com confiança de que somos abençoados e guardados por Ele. E aqui você deve perguntar assim: o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é transgredir tudo aquilo que Deus deixou escrito na sua palavra. Uma vez que nós pisamos fora daquilo que Deus estabeleceu para nós caminharmos, nós estamos errando o alvo e estamos transgredindo contra Deus. O povo de Israel, irmãos, no Antigo Testamento, eles tinham a lei, eles sabiam o que deveriam fazer, eles tinham a regra nas mãos. No entanto, o povo vivia pecando contra o Senhor, o povo vivia transgredindo contra a lei. Hoje, nós temos no Novo Testamento as cartas, temos toda a Escritura revelada para nós aqui, de Mateus a Apocalipse, que serve como princípios para as nossas vidas. Uma vez que nós deixamos de seguir, nós estamos também transgredindo contra o Senhor. E você há de concordar contigo, meu irmão e minha irmã, que em todos os momentos nós estamos pecando, sim ou não? Nós pecamos no nosso respirar, no nosso pensar, em todo o tempo. E se não fosse a misericórdia do Senhor para nos guardar, para nos perdoar, nós não estaríamos aqui. Todos nós seríamos de uma vez por todas consumidos pela justiça do Senhor. Mas por sua tão grande misericórdia, por essa bênção imerecida, Deus então nos preserva. E o que isso, irmãos, deve gerar nas nossas vidas? A misericórdia do Senhor em nos guardar, em nos preservar, deve nos levar a sermos agradecidos a Deus. Você já agradeceu hoje pela misericórdia dEle, dispensada para você, para a vida dos seus filhos, para a vida da sua família? Você já agradeceu hoje pela misericórdia dEle, dispensada pela sua vida, que é tão pecador e pecadora como eu sou também, mas que pela misericórdia do Senhor, Deus aplaca o seu juízo contra as nossas vidas? Que bênção isso, irmãos! Que bênção! O homem sem Cristo, o homem sem esperança devido ao pecado, o que é que ele pode fazer para si mesmo? Para se perdoar?
nada, não pode fazer nada, porque o amor de Deus, diz Paulo escrevendo a Romanos, foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, Romanos 5:8. Então, o amor de Deus, misericórdia do Senhor, foi dada por Deus como uma bênção para nós usufruirmos dela. Então, desde o Antigo Testamento, Deus nos prometeu, irmãos, que para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Existe um outro texto que diz que Deus, por causa da sua misericórdia, pega os nossos pecados, lança no fundo do mar e jamais se lembra deles. O que é isso, irmãos? Misericórdia. É a misericórdia do Senhor, perdoando os nossos pecados e não trazendo mais à memória aquilo que Ele perdoou. O que devemos fazer? Agradecemos a Deus por sua misericórdia. Devemos nos lembrar, irmãos, que ainda que tenhamos esperança através da misericórdia em Cristo, existe uma luta que nós travamos todos os momentos, que é a luta para vivermos uma vida santa que agrada esse Deus misericordioso. Se existe uma coisa, irmãos, que nós podemos fazer para louvar a Deus, vamos dizer assim, pela misericórdia que Ele dispensa nas nossas vidas, essa única coisa é sermos agradecidos e vivermos uma vida de santidade. Assim, nós estamos sendo agradecidos ao Senhor por essa bênção de Deus não retribuir para nós aquilo que nós merecemos. Mas existe uma outra bênção aqui nesse texto. Deus abençoa o cristão com bênçãos específicas. A primeira é misericórdia. E a segunda, de acordo com o próprio versículo aqui de Judas, é paz. Ele diz misericórdia e paz. Essa paz, irmãos, que tantos de nós precisamos para as nossas vidas. Essa paz que em meio a esse mundo turbulento, nós precisamos. Essa paz que em meio aos momentos de angústia na vida, na família, nós precisamos. E agora, Judas se coloca junto dos seus destinatários e expressa esse desejo assim: nós precisamos de paz. Eu desejo que a paz de Deus alcance a vida e o coração de vocês. Mas é interessante, irmãos, que a paz que Judas diz aqui não é qualquer paz, é a paz de Deus, é uma paz que parte do Senhor. E em primeiro lugar, só existe um meio das pessoas usufruírem dessa paz de Deus, e o meio é a cruz de Cristo. Jesus morreu na cruz para proporcionar para nós essa paz verdadeira. Sem a cruz, sem o Evangelho, não existe paz para a vida do homem e para as nossas vidas. Isso é verdade, irmãos, porque o Evangelho é o que desvenda os nossos olhos para nós contemplarmos tudo que Deus fez para nós e faz por nós. É o Evangelho, irmãos, que desvenda os nossos olhos para nós vermos aonde realmente está a verdadeira paz que nós precisamos. Se nós não formos para o Evangelho todos os dias, se nós não corrermos para a cruz de Cristo todos os dias, se nós não buscarmos a Jesus Cristo todos os dias, nós não conseguiremos encontrar a paz que tanto precisamos para as horas mais difíceis da nossa vida. Jesus é o centro da nossa paz. Amém, irmãos? Jesus, a cruz de Cristo, é o centro da paz de Deus para as nossas vidas. E é essa paz divina, irmãos, que vem para nós através da justificação. A partir do momento que Deus justifica as nossas vidas, nos torna perdoados,
nós então passamos a usufruir da paz que uma vez Jesus disse para os seus discípulos: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Ainda que vocês passem por dificuldades, terão aflições no mundo, mas também terão a minha paz. É essa paz, irmãos, de Cristo, que Judas aqui deseja que os seus destinatários tivessem. Misericórdia e paz de Deus sejam com vocês. Irmãos, eu acho que todos nós precisamos de paz em alguns momentos da vida. E existem momentos que são assim, que nós clamamos mais do que outros pela paz de Deus aos nossos corações. Existem momentos na semana, momentos no mês, momentos na vida da família, que nós precisamos mais e mais da paz de Cristo. E se você já foi justificado pela fé em Cristo, você é detentor e detentora dessa paz. O que você precisa é usufruir do Evangelho, usufruir da palavra, buscar a Cristo, estar mais perto dele todos os momentos. Quanto mais nós sentimos a presença de Deus, mais a paz dele toma conta do nosso coração. A paz divina, irmãos, é o remédio para o coração perturbado. E é verdade isso. E Jesus disse isso. Jesus disse assim em João 14:1: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Cristo deu aos seus discípulos motivos pelos quais os seus corações poderiam ter paz em momentos difíceis da vida. Eu não sei o que você enfrenta, eu não sei qual é o momento específico da sua vida, mas uma coisa é certa: não se turbe o vosso coração. A paz de Cristo está ao seu alcance, a paz de Deus está ao seu alcance. O mundo vive momentos perturbadores, mas a boa notícia, irmãos, é que a paz de Deus, mesmo em meio aos momentos perturbadores do mundo, ela está ao nosso dispor. Nós podemos ainda assim, em meio a um mundo cheio de preocupação financeira, cheio de acontecimento trágico, cheio de problemas, de doenças prolongadas, cheio de pandemias e tudo mais, em Cristo nós podemos usufruir da verdadeira paz. É verdade isso, a Bíblia diz isso. Podemos até nos sentirmos angustiados por causa de alguma culpa do pecado, mas é verdade também que mesmo em meio a esse momento, Jesus Cristo vem com a sua paz e enche os nossos corações. O remédio: credes em Deus e credes também em mim. Se você entrou aqui e não tem Cristo como Salvador, eu quero te dizer que para os seus momentos de lutas e de dificuldades, a paz você só vai achar em Cristo. Você precisa entregar a sua vida para Ele. Eu não estou dizendo que você vai deixar de uma vez por todas de ter lutas, que você vai entregar a sua vida para Jesus, ou até mesmo você que já entregou sua vida para Jesus. A minha mensagem aqui não é a mensagem de que você vai estar ausente de lutas para a vida toda, não é isso, mas é que em meio às lutas, nós temos a paz de Deus, e você terá a paz de Deus ao seu dispor. Você pode usufruir dessa paz de Deus, mesmo em meio às dificuldades da sua vida. Você precisa somente demonstrar submissão à vontade do Senhor, e aí a promessa dele te sustentará. É isso que acontece. É a paz divina que é a paz de Deus. E é muito interessante isso, irmãos, porque somente os convertidos a Jesus é que usufruem dela. O mundo não conhece essa paz. O mundo conhece um paliativo, uma falsa paz, mas a paz verdadeira, só aqueles que entregaram a vida para Jesus. E Paulo sabia bem disso, irmãos. Paulo sabia
o que era usufruir da paz de Deus nos momentos difíceis. Na didática de Paulo, tanto no que ele aprendeu, como aquilo que ele ensinava, ele pregava isso. E ele dizia assim: não estejais inquietos por coisa alguma. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Uma outra tradução diz assim: não estejais ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque a paz de Deus guardará os vossos corações. Paulo escreve isso em Filipenses, irmãos. Sabe qual é o tempo que Paulo escreve isso? É o tempo quando ele estava preso, passando por uns momentos mais difíceis da sua vida. E é nesse momento de maior dificuldade que ele diz assim: não se inquiete, não fiquem perturbados. Ele sabia o que estava falando, é ou não é? Ele sabia que era possível, mesmo em meio às prisões da vida, ter paz no coração. Qual que era a fonte da paz do apóstolo Paulo? O próprio apóstolo Paulo também responde em Filipenses 4:13, quando ele diz: tudo posso em Cristo que me fortalece. Qual que era a fonte da paz de Paulo? Jesus Cristo, o Senhor. Qual que é a fonte da nossa paz? Jesus Cristo, o Senhor. Quanto mais perto de Cristo, mais da paz dele nós usufruiremos. Que bênção! Misericórdia e paz. Mas ainda não acabou. Deus abençoa o cristão com bênçãos específicas. A terceira bênção, irmãos, que Deus abençoa os seus servos e está pronto a abençoar qualquer pessoa que entregar sua vida a Jesus, é amor. Ele diz assim: misericórdia e paz. Essa palavrinha, esse e, né, é uma adição. Ele diz assim: misericórdia, mais isso e mais isso. Misericórdia e paz e amor. Mas se não bastasse e amor, ele ainda diz assim: vos sejam multiplicados. Só se multiplica algo que já existe, é ou não é? Então aqueles irmãos, eles já eram detentores da misericórdia, da paz e do amor. Eles já sabiam que era aquilo, eles já usufruíam daquilo. Mas agora eles teriam em dobro. Vos sejam multiplicados. Irmãos, que Deus é esse que nós servimos? Um Deus que não cessa de nos abençoar, de multiplicar, e gerar, e trazer mais e mais bênçãos para as nossas vidas. Um Deus que multiplica a bênção. O amor. O alvo do amor divino, o que é, irmãos? Ou quem são as pessoas que são alvos do amor divino? São aqueles que são desprezados. Sabiam disso? São aqueles que estavam escorraçados, largados no pecado, como eu estive um dia, e Deus me alcançou com o seu amor, e me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, por causa do seu amor. Quem é o alvo? Quem são as pessoas que Deus deseja alcançar? Somos nós. Irmãos, não existe pessoa melhor do que a outra aqui dentro. Todos nós somos vermes. Todos nós não valemos nada. Todos nós somos depravados. Merecíamos o inferno. Estávamos caminhando a passos largos para a perdição eterna. E o que Deus fez por nós, irmãos? Nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, por tão grande amor demonstrado na cruz do Calvário. Aí sim, por causa de Deus,
eu posso dizer que eu sou alguma coisa. Por causa do seu amor, eu posso dizer que eu sou alguma coisa. Romanos 5,5 mostra para nós a fonte do amor, irmãos. Ele diz assim que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi dado ou outorgado. E nós sabemos que o Espírito Santo habita em nossos corações a partir do momento que nós entregamos a vida para Jesus, sim ou não? Então a fonte do amor é Jesus. É o Espírito, a partir da nossa conversão, que passa a habitar em nós. Esse é o resgate de Deus, irmãos. É o amor por Cristo. Ou melhor, o amor de Cristo por nós. Tem um exemplo que eu leio sempre, irmãos, e fico todas as vezes que leio, eu vejo como Deus foi tão misericordioso, tão amoroso com Zaqueu. Você lembra da história do Zaqueu? Zaqueu está em um poço fundo cheio de lama. Quem olha para dentro do poço onde Zaqueu está, nem consegue enxergá-lo, de tão podre, de tão fundo que era a vida de Zaqueu. A alma de Zaqueu está como uma ameixa seca, sem vida, de tanto pecado. Jesus olha para Zaqueu e diz assim: Zaqueu, quero sentar contigo em torno da mesa, lá na sua casa. Nesta hora, Jesus lança até o fundo do poço a corda do seu amor, alcança e resgata Zaqueu. Jesus quer conhecer Zaqueu em sua intimidade. Jesus deseja conhecer o vazio do seu coração. Jesus quer conhecer a falta de sentido da sua existência. Jesus entra na casa de Zaqueu e acaba com a farsa de um homem que tentava esconder o pecado dele durante toda a sua vida e não conseguia. Agora Zaqueu está à mesa com Jesus. Jesus salva Zaqueu por tão grande amor que ele tinha para com os pecadores. E o que acontece com aquele homem? Zaqueu se levanta, se arrepende e faz um conserto total em sua vida. Quando o amor de Deus alcança as pessoas, um dos primeiros resultados é o arrependimento na vida. É ou não é, irmãos? A mudança, a transformação. Os resultados para nós, irmãos, é que quando este amor alcança o pecador, que somos nós, que sou eu e é você, nós somos transformados, de glória em glória. O amor de Deus, quando alcança uma pessoa, um dos primeiros resultados que Ele faz é transformar vidas. A Bíblia diz isso, que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aonde o amor de Deus bate e chega, existe transformação. Existe transformação. Quando esse amor alcança as nossas vidas, existe um efeito dominó. Eu lembro Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim: olha, Timóteo, o que você recebeste de mim, passe para outros, para que esses outros também passem para outros, e alcance outros, e depois alcance mais gente. Então, quando o amor de Deus me alcança, o resultado, irmãos, é que esse amor alcançará outros, a partir da minha ação, em querer que as outras pessoas sejam alvos também desse amor de Deus. E daí eu prego o Evangelho, eu levo a palavra adiante, e essa presença confortadora de Deus, irmãos, que é o seu amor, que conforta tanto o meu coração nos momentos mais difíceis da minha vida,
é o que eu almejo que os outros também usufruam, desse amor confortador de Deus para as suas vidas. E daí, eu quero pregar a palavra, eu quero dar um bom testemunho, eu quero, pelo menos, fazer um pouquinho o que Jesus fez com Zaqueu, estender o amor de Deus, que é bênção para a vida de outras pessoas. Foi essa a recomendação, queridos irmãos, que João nos deixou. João diz assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Fica aqui o resultado, ou os resultados, né? Que é, assim como Deus me amou, eu vou fazer de tudo para que os outros também se sintam amados por mim. Porque é resultado. A bênção do amor de Deus gera resultados para outras pessoas. E um deles é que eu almejo que outros também sejam alcançados por esse amor. Então, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Bênçãos para vocês, bênçãos para nós, irmãos. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Deus multiplica nas nossas vidas mais e mais a sua misericórdia, a sua paz e o seu amor. Para nós, que somos cristãos, que já entregamos nossa vida a Jesus, fica um incentivo. Celebre essa dádiva da fé em seu coração, irmãos. Essa fé que nos alcançou. Cultive essa ideia da gratidão pelas bênçãos especiais de Deus. Paulo diz assim: sede agradecidos. Nós devemos ser agradecidos pelas bênçãos de Deus. Você já agradeceu hoje pela misericórdia, pela paz e pelo amor de Deus derramado na sua vida? Ou você passou o dia e nem lembrou disso? Ou você nem sentou para agradecer porque Deus te preserva de ser corrigido, disciplinado até mesmo por Ele por causa da sua misericórdia? Ou você esqueceu de agradecer pela paz que você sente no coração nos momentos mais difíceis e por Cristo que morreu na cruz? Fica o desafio, irmãos, para nós essa noite. Saia daqui, chegue na sua casa, depois ou até mesmo antes do que você vai fazer lá, não sei se você vai jantar ou o que você vai fazer, mas junte lá a sua família, pelo menos num tempinho, e diga assim: olha, a mensagem no culto foi essa, vamos nesse momento agradecer ao Senhor pela misericórdia, paz e pelo amor, para que nós possamos deitar hoje e amanhã, por sua misericórdia, acordarmos vivos e bens e bem. Faça isso. E para quem ainda busca a fé, que não entregou a vida para Jesus, não sei se é o seu caso essa noite, esse é um momento propício para você abrir o seu coração à fé em Jesus Cristo. Essa fé em Jesus que te dá a oportunidade da salvação eterna, da bênção, da herança eterna. Essa salvação que te dá a oportunidade de perdão dos pecados, de vida transformada, mas também das bênçãos divinas para você. Se você quiser sentir e ter a misericórdia de Deus, a paz do Senhor, não essa paz que o mundo dá, que prega aí nos outdoors, nas campanhas de desarmar o mundo, não sei o quê. Não, isso aí é tudo farsa, isso não vai acontecer. Mas eu estou falando da paz de Deus, da paz verdadeira, da paz que preenche o coração. É só Cristo pode te dar. É entregando a vida para Ele. Mas também o amor. Deus está de braços abertos, esperando sua vida. Assim como o Pai esteve de braços abertos,
esperando aquele filho que se perdeu no mundo e depois voltou. Deus está de braços abertos e pronto para te abençoar. Se você ainda não fez, basta entregar a vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E não esqueça, irmãos, de agradecermos a Deus por sua misericórdia, paz e amor derramado por nós em todos os momentos das nossas vidas. Independente daquilo que nós enfrentamos, essas bênçãos de Deus permanecem sempre as mesmas e são multiplicadas dia após dia. Que Deus nos abençoe. Baixe a cabeça e nós vamos orar.